E vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estamos a estudar, temos estado a estudar sobre o Espírito Santo, desde que ele foi enviado, depois da ascensão de Jesus. E agora temos visto a sua obra na Igreja e estamos agora a ver um dos trabalhos importantíssimos do Espírito Santo, que é de nos conceder o seu fruto. O fruto do Espírito Santo. E vamos ler aqui Gálatas 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos então continuar o estudo deste tema. Pela graça de Deus, Ele fez-nos seus filhos por causa da nossa fé em Jesus. E Gálatas capítulo 4, versículo 6, também nos revela aquilo que Deus faz quando alguém crê em Jesus e essa pessoa é feita uma filha de Deus. Nós lemos lá: e porque sois filhos, ou seja, quando alguém se torna filho de Deus pela fé em Jesus, Deus enviou aos vossos corações, enviou para nós, o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, esta é uma verdade e é uma certeza que Deus nos dá. Quando alguém crê em Jesus, recebe não apenas a filiação, torna-se filho de Deus, recebe o Espírito Santo na sua vida. E a obra do Espírito Santo é única. Por isso é essencial, e era essencial a vinda do Espírito Santo. Porquê? Porque o Espírito Santo transforma a vida dessa pessoa que se converte e faz com que se manifeste nesse crente, em lugar das obras da carne, o oposto, é o fruto do Espírito. Vejam que este capítulo 5 apresenta-nos precisamente o lado do testemunho da pessoa antes de ser crente, em que ela mostra na sua vivência as obras da carne, que estão aí no capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas. Depois começa adultério, fornicação, impureza, lascívia, vai desenrolando aquilo que naturalmente existe na vida da pessoa. Mas depois chega ao versículo 22 e diz: mas, ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito é este fruto que nós temos estado aqui a ver, um fruto com 9 qualidades. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos. São qualidades morais, a origem destas qualidades é divina, as obras da carne vêm da nossa carnalidade, mas o fruto do Espírito tem a sua origem em Deus. E se nós vimos com muita atenção, estas qualidades que nós vemos aqui, no versículo 22, são qualidades do próprio Deus. Deus, na sua natureza, na sua pessoa, Ele é tudo isto. Deus é amor, Deus é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade. Fé aqui tem o sentido, como iremos ver mais à frente, de fidelidade, mansidão, temperança. E o Espírito Santo implanta em nós estas qualidades, estas virtudes que fazem parte da nova natureza na vida da pessoa. E isso é manifesto. Quando alguém se converte, cessam as obras da carne e nós começamos a ver nessa pessoa a revelação destas qualidades que vemos aqui. Porquê? Porque essa pessoa tem uma nova natureza, regenerada, nasceu de novo, e este é o fruto do Espírito Santo. É um só fruto com 9 qualidades. Não diz frutos,
porque é só um fruto, mas com 9 qualidades. Nós já vimos na primeira mensagem sobre o amor, gozo e paz. Hoje vamos ver e começar aqui por longanimidade. Longanimidade. A palavra grega é macrotomia. Macro é uma palavra até que nós conhecemos, que se usa até em muitas palavras portuguesas, tem a ver com aquilo que é grande. Vamos então ver em primeiro lugar esta qualidade, que é a longanimidade na sua origem, que é em Deus, para depois podermos aplicar a nós. A longanimidade é uma qualidade que vemos no próprio Deus, é um dos seus atributos, faz parte da natureza de Deus. E o que é que significa longanimidade? Significa grande em paciência, lento para a ira, tardio em irar-se. Significa que Deus tolera com muita paciência todas as ofensas, todos os pecados, toda a iniquidade do homem, não se deixando arrebatar assim em explosões de ira, porque olhando para nós nos vê pecar e transgredir. Porque se assim fosse, se Deus não fosse longânimo, então a ira de Deus era aplicada de imediato e nós não teríamos qualquer possibilidade de existência na presença de Deus. Portanto, longanimidade é esse aspecto do amor de Deus, que leva a que Deus tolere os rebeldes, tolere os iníquos, os maus, apesar da sua prolongada desobediência. E nós vemos testemunhos de pessoas com anos e anos e anos de uma vida extremamente iníqua e, em uma altura da sua vida, se convertem e se tornam filhos de Deus. Vejam a longanimidade de Deus na vida dessa pessoa que foi tolerando, foi esperando pacientemente, não agindo logo com ira e com castigo. Portanto, nós podemos dizer que o homem comete pecado, transgride as leis de Deus, mas Deus ao mesmo tempo aplica a sua longanimidade, a sua grande paciência. E essa é uma bênção enorme para toda a humanidade. A humanidade não teria possibilidade de existir, não é? Olhando nós para o mundo onde nós vivemos, se Deus não fosse longânimo. A longanimidade de Deus revela-se quando Deus adia o seu julgamento. Vamos ler, por exemplo, Êxodo 34, 6 e 7. Vejam. Diz assim: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Estão a ver? O pecado, aquele que é culpado não é inocente, mas Deus manifesta a sua longanimidade. E há um outro trecho em Romanos capítulo 2, versículo 4, que nos mostra o que é que Deus faz com essa longanimidade que Ele tem. Está ali, vejam. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, olha, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, é com esta natureza do próprio Deus de benignidade, de longanimidade, que permite que o homem chegue ao arrependimento. Ou também 1 Timóteo 1,16, que é o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Vejam como ele diz: mas por isso alcancei misericórdia. Nós sabemos que Paulo, até se converter, foi um grande perseguidor da igreja. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, que ele diz, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E realmente Deus foi muito longânimo, paciente com Saulo, que isso levou ao arrependimento dele e a tornar-se um grande instrumento nas mãos de Deus. Vamos ver alguns exemplos da longanimidade de Deus, exemplos práticos. Com Noé,
No tempo de Noé, a violência e o pecado era imenso no mundo, ao ponto de Deus decidir destruir a humanidade pelo dilúvio. Mas Deus, antes de fazer isto, antes de Deus aplicar esse juízo de acabar com a existência no mundo, Deus avisou a humanidade e mandou Noé preparar uma arca, foi longânimo, extremamente paciente por 120 anos. Nós lemos em 1 Pedro 3,20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olhem, a longanimidade Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, continuava a haver violência e pecado no mundo e Deus esperando anos e anos, décadas, 120 anos, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Deus é longânimo. Ou também a salvação e a promessa da segunda vinda de Cristo. Porque é que Jesus ainda não veio? Qual a razão da demora da segunda vinda de Jesus? O apóstolo Pedro explica isso, que Jesus não veio ainda. Não é porque Deus está desinteressado ou Deus está relaxado, esquecendo a promessa da segunda vinda de Cristo. Pedro explica os motivos aqui em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguns acham, nunca mais, Deus já se esqueceu. Olhem, vejam, mas porquê? Porque é que Jesus ainda não veio? Mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E se nós virmos, a longanimidade de Deus tem em vista a nossa salvação. Sempre. Aqui é claro, longânimo no tempo de Noé, longânimo em relação à segunda vinda de Jesus, porque quando Jesus vier de novo, inicia a grande tribulação no mundo, com a revelação da grande ira de Deus nos últimos 7 anos da história da humanidade. Ou 2 Pedro 3,15. Olhem, tendo por salvação a longanimidade ou a grande paciência do nosso Senhor. Não poderia haver salvação sem esta área da natureza de Deus, que é a longanimidade. É uma bênção para a humanidade Deus ser longânimo. Agora, aplicando a longanimidade a nós, é uma qualidade do fruto do Espírito e nós também devemos ser longânimos. Esta qualidade de Deus passa para nós quando o Espírito Santo habita em nós. E Deus oferece-nos esta longanimidade com o fruto do Espírito Santo. Então, visto que Deus tem sido extremamente longânimo connosco, também nós temos de ser longânimos no nosso relacionamento com as pessoas. O que é ser uma pessoa longânima? É também ser tardio em irar-se. É não se perturbar repentinamente diante de provocações. O crente longânimo é ter longa paciência, mesmo debaixo de maus tratos, de ofensas. Ser longânimo é não guardar para si amargura, nem nutrir raiva ou pensamentos de vingança, nem de pensar retribuir o mal que lhe fazem com o seu próprio mal. Portanto, ser um crente longânimo é suportar tribulações, é suportar dificuldades da vida, sem murmurações, sem rebeldia, mas submetendo-se alegremente à providência do Senhor com humildade e com paciência. Confiando, Deus sabe. Então, se nós somos irritadiços, impacientes, vingativos, ressentidos, maldosos com o nosso próximo, não estamos a manifestar esta qualidade do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Longanimidade é fruto divino, é fruto do Espírito Santo. Próxima qualidade, Gálatas 5:22, é, a seguir a longanimidade, benignidade. No original grego, benignidade, o que é que significa? Gentileza, ternura, delicadeza, honestidade, bondade, excelência de caráter.
a origem da benignidade está em Deus. Deus é a fonte originária, porque Ele também é benigno. Cristo, que é Deus, foi quem melhor nos deu exemplo e viveu, exemplificando esta qualidade do Espírito. Porque Jesus, Ele próprio disse, era uma pessoa gentil. Jesus era uma pessoa benigna. É por isso que Ele é o nosso supremo exemplo e modelo. A Bíblia ensina que Jesus tratou com benignidade e carinho muitos falhados do seu tempo. As prostitutas, os publicanos e tantas outras pessoas. As únicas pessoas que Jesus tratou com dureza, e vemos isso nos Evangelhos, foram os líderes religiosos, que eram hipócritas, fariseus e escribas. O Nosso Senhor foi uma pessoa imensamente gentil. Jesus era benigno. Vamos ver a benignidade quando é aplicada a Deus, nas Escrituras. A benignidade de Deus vê-se em toda a Bíblia. Desde logo na sua criação. Quando nós olhamos para aquilo que está criado, a maravilha da criação de Deus, a beleza da criação de Deus, só podia ser possível porque Ele é um Deus benigno. Porque Ele deu-nos tudo o que é maravilhoso e tudo o que é bom. O Salmo 68:8 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Naquele tempo, os órfãos e as viúvas eram as pessoas mais desfavorecidas da sociedade. Isto diz aqui a palavra de Deus, que Deus é o Pai, é aquele que cuida, que sustenta os órfãos e as viúvas, porque Ele é benigno. A benignidade de Deus é esse favor de Deus que nós não merecemos. Porque Ele ama, porque Ele perdoa, porque Ele salva o pecador culpado e condenado. E nessa manifestação riquíssima da graça de Deus, o que é que Ele faz? Porque é benigno. Deus remove, Deus tira toda a nossa culpa, Deus tira a punição do pecado e salva-nos por causa de Jesus. Porque Ele é benigno. A benignidade de Deus também se vê nas bênçãos diárias. Nós hoje, se calhar, nem demos por isso, mas de manhã acordámos, levantámos-nos e tivemos o nosso sustento e tivemos a nossa vida e o cuidado de Deus. Tudo aquilo que Deus fez a nosso favor no dia de hoje e fez ontem e vai fazer amanhã, o Senhor não poderia ser misericordioso e longânimo e gracioso se Ele não fosse também benigno, grande em benignidade. Alguns exemplos breves desta benignidade de Deus. José no Egito. Conhecemos a história de José. Diz assim Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José. José, antes de ser aquela pessoa importantíssima no Egito, ele esteve preso. E diz: estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Outro exemplo da benignidade de Deus. Salmo 86:15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Ou Efésios 2:7. Vejam esta passagem maravilhosa de Efésios 2:7. Que diz, fala que Deus nos salvou e nos perdoou, vejam, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, Deus não vai mostrar esta benignidade só amanhã ou durante um certo período de tempo. Nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. A eternidade que nós vamos passar com Deus é fruto da sua graça e da salvação que Ele nos deu em Jesus. E Deus vai, irmãos, nos séculos, eternamente, nós vamos beneficiar desta benignidade de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha! Agora, como é que se aplica
esta qualidade de Deus à vida do crente, fruto do Espírito Santo. Quando é que o crente é benigno? O crente, porque tem o Espírito Santo, também tem esta qualidade ativa na sua vida. Quando? Quando nós somos gentis, quando somos graciosos para com o nosso próximo. Há muitos crentes que mostram desprezo pelo pecado. E isso é muito positivo. Mas se não tivermos cuidado na nossa batalha contra o pecado, podemos tornar-nos rudes e grosseiros com os pecadores. E Jesus não foi assim. Jesus era Deus entre nós. Mas ele foi benigno para com os pecadores. E assim temos que ser nós também. Alguns também, de tão apaixonados que são pela justiça, pela retidão, não têm compaixão por aqueles que caíram. Mas Jesus teve. E mostram-se impacientes e indelicados com aqueles que falham na vida. E isso acontece porque falta benignidade no seu coração. O crente tem de ser benigno. Portanto, ser cheio de benignidade é doçura de temperamento, é uma atitude afável, cortês, especialmente para com aqueles que nos ofendem, para com aqueles que nos magoam. Os crentes que desejam mostrar benignidade não podem ser inflexíveis, não podem ser amargos, mas pelo contrário, olhar para Jesus. Ele era Deus, santo e perfeito. Um crente benigno é gentil, é suave, é cortês, é manso, faz o bem. Como diz Colossenses 3,11, vejam, revestivos, ou seja, tira o teu temperamento anterior e agora reveste-te como eleito de Deus, santos e amados, vejam, de quê? De entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esta é a demonstração desta qualidade do fruto do Espírito, que é a benignidade. E, por fim, a outra qualidade do fruto do Espírito, que é a bondade. Bondade. Se nós lemos estas três qualidades, pensamos assim, mas isto é quase tudo o mesmo. Não é? Longanimidade, ser longânimo, benignidade, bondade. Porque é que Deus não resumiu tudo numa só palavra? Deus sabe muito bem que há diferenças e que nós precisamos ser longânimos, benignos e bondosos. É parecido, mas é diferente, e estas três qualidades completam-se, complementam-se. Porque Deus também é longânimo, Deus também é benigno e Deus também é bondoso. Então, bondade. A palavra grega é interessante e nós conhecemos esta palavra, agatosune. Então, eu tinha um colega, um amigo que se chama Agatão, em Beja. Portanto, é um nome que fala de bondade em extremo, não é? Ou Ágata, não é? Tem a ver com bondade. Porque a palavra grega é realmente agatosune. É interessante. No original grego, bondade quer dizer gentileza, retidão. E parece haver então pouca distinção entre benignidade e bondade, mas bondade refere-se à qualidade das pessoas que são dirigidas e desejam e querem aquilo que é bom. O Salmo 23,6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, que bom é nós podemos ter bondade. Vamos ver a bondade aplicada a Deus. Deus é a fonte originária da bondade. E é neste sentido que Jesus, quando se encontrou com aquele jovem rico,
e que se dirigiu a Jesus chamando-lhe bom mestre, Jesus disse-lhe: ninguém há bom senão um que é Deus. Deus é realmente perfeito e totalmente bom. Bondade é o que? É amor em ação. Bondade é a afeição do Criador que o leva, vejam, a tratar generosamente os crentes só no mundo. Não. Toda a sua criação. Todas as suas criaturas e não somente os crentes. Deus é bondoso para com todas as suas criaturas. Vejam, o Salmo 145. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento. Olha, isto é a bondade de Deus. A criação de Deus olha e espera de Deus o quê? Os recursos. Vejam. Lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Homens, animais, toda a sua criação. Deus cuida de toda a sua criação porque é um Deus bondoso. E desde que Deus é bom em si mesmo, Ele é bom para todas as suas criaturas. Não é bom, Deus não é bom só para os crentes. É bom para toda a sua criação. Deus é bom e é assim que Ele é apresentado em diversas maneiras e facetas na palavra de Deus. No Salmo 36:9, o salmista canta assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Todas as criaturas de Deus esperam estas boas coisas que vêm da parte do bondoso Criador e sustentador. Deus é o sumo bem para todas as suas criaturas. Apenas algumas passagens bíblicas que falam da bondade de Deus. O Salmo 25:7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Ou o Salmo 31:19. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Ou o Salmo 33:5. Fala sobre Deus. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olhemos para o mundo. A terra está cheia da bondade de Deus na sua criação. Agora, aplicando isto ao crente, o Espírito Santo que habita em nós também produz em nós esta qualidade do fruto do Espírito, bondade. Uma coisa é nós fazemos o bem, uma e outra vez. Fazemos o bem nesta, naquela situação. Mas outra coisa é bondade no nosso íntimo, cá dentro, na nossa natureza. Porque a bondade é amor e ação, é fazer o bem a partir de um coração bom, sem esperar recompensa. E com o nosso coração transformado pela presença do Espírito Santo, a bondade flui no nosso dia a dia. Quando é que se vê a bondade na vida do crente? Quando ele ajuda os necessitados, como foi o caso do bom samaritano. Paulo ensina isto quando ele escreveu aos crentes em Roma, veja Romanos 15:14. Estou certo, meus irmãos, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Ser um crente bondoso não é ser egocêntrico, que se volta para os seus próprios interesses, mas a bondade faz com que nos voltemos para os outros que estão à nossa volta. É uma qualidade do fruto do Espírito. E apenas o Espírito Santo pode produzir em nós esta qualidade, que é a bondade. E assim chegamos ao fim, irmãos. Eu vou concluir dizendo isto. Olhem o que Deus quer que nós sejamos. Pessoas de amor. Está em Gálatas 5:22. De gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade.
quem assim é, ou quem vive à volta de uma pessoa assim, é realmente maravilhoso. Não é fácil, mas que na nossa rendição à palavra de Deus e ao seu Espírito, nós possamos mostrar estas qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. O resto iremos ver na próxima mensagem. Glória ao nome do Senhor e com gratidão por esse Espírito Santo que habita em nós e que nos mostra estas qualidades.